Marcado. Modo de fala é desligado. Modo de fala é bips. Modo de fala é falar. Config iniciar câmera virtual caixa de seleção não marcado. Interromper gravação caixa de seleção marcado. Modo de fala é desligado. Um, dois, três e gravando. Olá pessoal, sou o Thiago Magalhães, aqui do ICCT, Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores, e eu estou fazendo esse vídeo aqui na sala da terapia ocupacional para falar um pouquinho para vocês hoje sobre alguns temas que estão relacionados à nossa autonomia, à nossa independência e também o uso das tecnologias, né? Primeiro eu queria cumprimentar vocês do Projeto Asas, né, que essa palestra está sendo destinada, mas para todos os usuários, para todas as pessoas. E eu estou gravando aqui essa palestra porque ela já aconteceu, a finalização do Projeto Asas, e nós estamos regravando de novo, porque tivemos alguns problemas técnicos na transmissão. Eu agradeço a todos que estiveram aqui. E hoje eu queria falar com vocês, nós aqui do Instituto nós queremos comunicar para vocês um pouco sobre os direitos do consumidor com deficiência visual, o uso das tecnologias e caminhos para a autonomia, né? Esses temas eles foram solicitados ao longo do Projeto Asas e foi pedido que a gente tratasse disso. E é isso que nós vamos tratar hoje aqui com vocês. Eu agradeço e espero que vocês estejam atentos sobre as coisas que nós vamos falar. Primeira coisa importante é falar um pouco sobre, eu vou pegar o caminho inverso. Eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre autonomia, não é? Autonomia é um tema, é uma palavra que ela está muito relacionada com independência. Não é? Sempre que a gente fala de autonomia, a gente fala de independência, e sempre que a gente fala de independência, a gente fala de autonomia. E eu queria já perguntar para você se você sabe diferir, se você sabe a diferença de autonomia e de independência. Porque fazer essa distinção desses termos não é só um exercício de português, mas é um exercício de raciocínio para a gente pensar um pouco sobre o que a gente tem ou a gente não tem e entender o nosso espaço em relação a isso. Por exemplo, o que é autonomia? Autonomia é a possibilidade de você escolher o que você quer fazer. Você tomar a decisão do que você quer fazer, executar, o ir e o vir, não é? Esse é o direito à autonomia. Quando eu falo de direito da autonomia, é porque nem sempre a gente tem a independência, que a independência é algo que a gente consegue fazer sozinho, sem ter um auxílio de outro. Você consegue fazer algo de forma independente. Por exemplo, vou dar um exemplo básico, atravessar a rua. Quando você escolhe atravessar a rua, você tem a autonomia. Eu quero ir da rua Getúlio Vargas até a rua Regente Feijó. Eu quero fazer essa travessia. Mas eu não consigo atravessar sozinho, porque eu não vejo a direção dos veículos, eu não consigo ver o tráfego, embora algumas pessoas até o fazem, atravessam de forma sozinha, né? Pessoas com deficiência visual. Mas o fato é que isso não é possível. Então eu não tenho independência, eu não consigo fazer de forma independente. Eu preciso de alguém
mas o fato de escolher, isso eu posso decidir escolher. Bom, falo isso porque o direito de ter autonomia, isso é indispensável para que a gente não abra mão desse direito, a gente queira escolher a autonomia, ter autonomia para fazer as coisas, para exercer as atividades. Isso faz parte da proposta que foi levada aqui para vocês, o Projeto Asas, e que nós aqui do Instituto, no geral, nos atendimentos, sempre propomos a vocês, é que vocês tenham a autonomia para fazer as coisas. Nem sempre a gente tem independência para fazer uma coisa, para executar uma ação, enfim. Mas a autonomia é algo que a gente tem que lutar. E as leis, elas garantem isso. E quando eu falo de leis, uma coisa importante a gente lembrar que existe, e aí nós já vamos para o segundo tema, que é falando sobre o consumidor com deficiência visual. Consumidor com deficiência, não só com deficiência visual. Quando a gente fala de consumidor com deficiência, a gente se refere a uma pessoa que quer adquirir coisas, que quer ir ao supermercado, ir a uma padaria, ir a uma farmácia e comprar aquilo que deseja. E para que a gente faça isso, muitas vezes a gente não tem a possibilidade de fazer de forma independente, ou seja, eu vou ir ao supermercado e vou na prateleira dos frios e vou escolher o que eu quero, ou eu vou comprar um tipo de sabão em pó diferente, ou eu vou a uma farmácia andar pelas prateleiras e escolher os remédios, os cosméticos, enfim. Isso, nós não temos essa autonomia, melhor, essa independência, mas a autonomia e o direito a essa autonomia, isso é garantido por lei. Todo supermercado, todo estabelecimento público, ele deve garantir o direito de um atendimento diferencial, um atendimento para que a pessoa possa, um atendimento preferencial, para que a pessoa possa ter essa autonomia, essa independência, ter essa autonomia garantida. Então, a lei 5.296, que foi instituída no dia 7 de dezembro, se eu não me engano, de 2004, ela garante isso, a partir do capítulo 4, ela garante esse direito. E isso veio a ser mais instituído a partir da LBI. Se você não sabe o que é LBI, é Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei ela foi criada em 2015. A LBI é um conjunto de leis que garante direitos e deveres da pessoa com deficiência. Se você não conhece, vale a pena você conhecer alguns parágrafos, de repente ler a lei inteira, é uma lei grande, e talvez até os mais entusiastas da lei, das leis e dos direitos, talvez nunca tenha lido inteira, porque é muita coisa, trata de vários assuntos. Mas é legal a gente conhecer alguns parágrafos, como por exemplo, o que diz que nós temos o direito a um atendimento preferencial em supermercados, estabelecimentos públicos, estabelecimentos privados, enfim, né? Isso está garantido por lei. Embora a gente saiba que a lei muitas vezes ela não é empregada de forma prática. Muitas vezes as empresas, as entidades, os órgãos públicos, por alguma falha, por uma série de fatores, as leis não são aplicadas de forma prática. Isso é lamentável, mas é importante que você conheça e você lute pelos seus direitos. Então, por exemplo, quando você vai ao supermercado,
que é uma coisa que a gente falou aqui na palestra, né? O supermercado é um ambiente muito que a gente tem muito anseio, a gente tem muita necessidade de ir ao supermercado, mas muitas vezes a gente não consegue ir, porque tem 3 fatores que a gente não consegue ir ao supermercado. Um deles é que as prateleiras do supermercado, elas nunca estão no mesmo lugar, os produtos nunca estão no mesmo lugar. E isso tem 3 motivos óbvios, que se você não sabe, um deles é que os supermercados, por uma questão de marketing, de estratégia de marketing, eles definem que os produtos, eles sempre vão ser colocados em lugares diferentes, para que as pessoas circulem aos supermercados, para que as pessoas vão percorrendo corredores que elas não têm o costume de percorrer. Se eu vou até o setor onde tem cosméticos, sempre que eu só vou ao supermercado no setor que tem cosméticos, então eu vou sempre passar por aqui, né? Para você que não está vendo, eu estou com uma mesa, estou com caixinhas, estou interagindo, passando o dedo entre elas, simulando corredores de supermercados. Então, olha, eu estou passando aqui pela primeira caixinha, que é uma caixinha de pasta de dente, passando pela segunda com o dedo e passando pela terceira do meu lado direito. Mas tem 2 aqui no fundo que eu não estou interagindo. Então, qual é a estratégia que os supermercados fazem? Bom, se a pessoa sempre passa por aqui, porque ela só vem ao supermercado para comprar pasta de dente e sabonete, eu estou apontando o dedo para a pasta de dente e um sabonete. Então eu vou pegar essa caixinha, que é de eletrônico, vou colocar no lugar da pasta de dente, vou trocar, olha, estou fazendo uma troca aqui, para que da próxima vez que o sujeito vá ao supermercado, meu cliente, ele percorra pelo mesmo trajeto. Em vez de encontrar a pasta de dente, que está aqui no fundo, eu vou encontrar o eletrônico, tá certo? Então, isso é uma estratégia de marketing para aquilo. E por que eu estou falando isso? Porque para a gente é ruim. Nós precisamos sempre que as coisas estejam estáticas para que a gente se organize, a gente saiba, a gente faça um mapeamento, não é? Não é que a gente é igual a um trenzinho, mas é que isso se organize de forma mais prática. Então, esse já é um impedimento para que a gente vá ao supermercado e tenha uma autonomia e tenha uma independência, aliás, lá dentro, né? Então, outro fator também que acaba nos impedindo é o fluxo grande de pessoas, né? O supermercado com um grande fluxo de pessoas, isso acaba dificultando um pouco a mobilidade, corredores estreitos, uma pessoa com uma cadeira de rodas e você ali tem que passar, isso acaba trazendo uma certa dificuldade. Outro fator também importante é que, além dessas dificuldades que a gente encontra, também existe a dificuldade no final de você passar esses produtos em um autoatendimento. Existem alguns supermercados agora que têm autoatendimento, e os supermercados ainda não implementaram a acessibilidade nesse autoatendimento. Então, até nos atendimentos comuns, para que a gente possa conferir. Imagina a pessoa está ali no caixa, está passando os produtos, e quem enxerga está vendo uma tela enorme mostrando os preços. Então, como é que a gente vai fazer esse processo, né? Então, para isso, esse também é um fator que vai esbarrar, entre outras dificuldades, né? Eu estou pontuando 3 basicamente, mas se a gente for ver, cada uma até com sua individualidade vai encontrar uma outra dificuldade, né? Então, pensando nisso, é importante que os supermercados, por exemplo, forneçam serviços de atendimento para que venham nos auxiliar. Então, as pessoas em um supermercado, elas podem solicitar, quando você chega ao supermercado, você pode solicitar uma atendente. Eu estou falando do supermercado, mas você entenda que pode ser qualquer estabelecimento público.
Qualquer estabelecimento privado que seja aberto às pessoas, uma padaria, uma farmácia, uma loja, um shopping center, enfim, qualquer loja, estabelecimento público, repartições públicas, bancos, etc. Tudo que você tenha direito de ir ou queira ir, você pode, para que você se locomova lá dentro. Um funcionário tem que ser destinado por lei para que nós possamos nos locomover de forma autônoma, que a gente possa escolher. Então isso é garantido por lei. Outro fator importante que a gente precisa pensar é que, além dessas dificuldades que a gente vai encontrar, a gente tem meios para amortecer essas dificuldades que, na prática, os supermercados ou os estabelecimentos sempre nós vamos encontrar. Por exemplo, um funcionário que às vezes é disponibilizado de uma forma muito demorada, né? Eu falei na palestra aqui, vou repetir, eu uma certa vez fui ao supermercado e eu já vi esse relato de outros companheiros, outros colegas de jornada nossos, dizendo que quando foram ao supermercado tiveram dificuldades, ou uma farmácia, tiveram dificuldades em solicitar um funcionário. Foi muito demorado para que o funcionário chegasse até essa pessoa, ou mesmo para que esse funcionário auxiliasse de uma forma gentil ou de uma forma mais agradável. Então, era tudo muito demorado, ainda é, cada vez mais isso está diminuindo, felizmente, né? De acordo com o nosso movimento, isso diminui. Então, vá em frente, vá aos lugares para que as pessoas sintam, olha, as pessoas com deficiência estão indo ao supermercado, estão indo à padaria, estão indo à farmácia. Se existe esse movimento da nossa parte, as pessoas vão se movimentar. Se você lutar pelo seu direito, isso vai acontecer. Não adianta a gente ficar só reclamando dos nossos direitos e não buscá-los, e às vezes vai causar um sofrimento, vai causar uma dificuldade, a gente vai ter alguns desgastes, não é? Por exemplo, a lei do consumidor, hoje ela garante que uma pessoa com deficiência visual tem o direito a levar o cão-guia, por exemplo, no carro. Eu me lembro que a primeira vez que eu estive com o cão-guia, com um amigo, nós tivemos sérias dificuldades em entrar em supermercados, em restaurantes, porque os estabelecimentos causavam um certo transtorno, né? Mas aí, anos depois, eu encontrei esse amigo e falei, e aí, fulano, como é que tá? Olha, graças a Deus agora diminuiu. Não é? Por que diminuiu? Porque alguém lá atrás sofreu, acionou órgãos de publicidade, de jornalismos, né, para que, olha, está acontecendo isso, mostrou a cara, sofreu um pouco para que os caminhos fossem abertos. Então a gente precisa ter esse movimento, esse protagonismo, a gente se direcione para que essas coisas aconteçam. Então isso às vezes vai causar um certo sofrimento, a gente vai ficar um pouco aborrecido em alguns momentos, mas isso é importante. Se a gente não fizer isso vai ser cada vez mais demorado esse processo. E isso parte da sua casa, do seu processo em casa. Muitas vezes um familiar, é mais cômodo a gente pedir para um familiar que vá e faça algo por nós. Por exemplo, se eu quero ir ao supermercado, se eu quero ir à farmácia, é muito mais fácil eu pegar o meu cartão e dar a senha para o meu familiar, chegar para ele e falar o seguinte, olha, vai lá, a minha senha é essa, compra isso, pronto. Ou às vezes, nem isso. Às vezes você só dá o cartão e a pessoa já vai, porque ela presume, ela sabe ou ela acha que sabe o que você quer. Você não pode ter essa decisão. Então, é importante que desde a nossa casa a gente exerça esse direito. Você veja que eu estou voltando de novo à questão da autonomia, porque ela sempre está presente. E quem ganha autonomia é você. A
Autonomia é uma rédea, é um cordão, é uma alavanca que é puxada primeiramente por nós. Eu estou fazendo o gesto com a minha mão de como se você puxasse uma alavanca do alto, né? Então, quem tem que puxar essa alavanca é a gente. E essa alavanca, ela vem desde casa. Eu sei como é, porque eu também já passei muitas vezes por isso, de querer alguma coisa, mas se eu deixasse, as pessoas iam tomar as decisões por mim, não é? Então, é importante sempre isso. Então, outra coisa que é legal a gente falar, que além de ter as leis que garantem o direito de irmos a um estabelecimento público, a um restaurante que tenha recursos e que tenha funcionários, é que a gente tenha 3 coisas importantes, não é? Quando a gente vai a esses lugares, a primeira coisa que a gente tem que ter é a consciência da nossa limitação, do que a gente pode, do que a gente não pode, do que a gente consegue e o que a gente não consegue fazer. Essa é uma consciência importante que a gente precisa ter. Você precisa saber que ir ao supermercado ou ir a um shopping center, percorrer as lojas sem um funcionário, isso talvez não seja possível, não é? Então, eu vou deixar essa caixinha no chão que caiu aqui para mostrar uma outra coisa para vocês. Aliás, eu vou derrubar outras caixinhas aqui, vou fazer uma brincadeira legal, ó. Olha só que bacana. Isso aqui, vocês que estão vendo agora, vocês vão ver o que eu vou fazer, tá? Isso tem a ver com nossa palestra. Vou derrubar mais uma, enfim. Então, o fato é o seguinte, é que nós precisamos lutar por esse direito, e quando a gente vai ao supermercado, quando a gente vai a um lugar público, a gente precisa ter essa consciência de que nós temos as nossas limitações e a gente vai precisar de ajuda. Então, nada de ficar orgulhoso, petulante, não, isso aqui eu vou fazer sozinho, porque às vezes você não vai, e entender o seu limite, aonde que você não consegue fazer, e ter consciência e não se sentir menor daquilo que a gente não consegue fazer, porque a gente tem as nossas limitações, elas são naturais e a gente precisa ter consciência disso. Segunda coisa que a gente precisa ter é tolerância, paciência, porque as coisas, infelizmente, dentro do nosso mundo real, não acontecem com o nosso tempo. Às vezes a gente vai a um estabelecimento público e os funcionários demoram, enrolam, jogam para um, joga para outro, e leva, e vai para cá, e a gente fica ali naquele processo que poderia ser muito mais simples, muito mais rápido, mas isso a gente precisa ter paciência. Claro que a paciência que eu digo não é a passividade, às vezes a gente tem que ser ativo, tem que mostrar a nossa dor, mostrar que aquilo está sendo demorado, mas a gente precisa ter um pouquinho de paciência, porque as coisas se resolvem de forma gradual, nem sempre de uma vez. O terceiro fator que a gente precisa ter, quando a gente sai de casa, além de ter paciência e consciência de quem nós somos e das nossas limitações, a gente também precisa ter o conhecimento das nossas leis, dos nossos direitos, para que a gente saiba os nossos direitos e os nossos deveres. Isso é bem importante. Então, se unize, ande sempre carregado desses fatores para que a gente tenha autonomia como consumidor. E felizmente hoje existem empresas, a gente estava vendo recentemente, não tão recente, mas existem empresas que estão preocupadas em treinar supermercados, estabelecimentos públicos, repartições públicas, para que possa atender uma pessoa com deficiência, com libras, para pessoas surdas, com um atendimento personalizado em uma loja, por exemplo, para uma pessoa com deficiência visual. Eu não sei quanto a você que está vendo esse material, que tem deficiência visual,
se você já teve a experiência de ir a uma loja e escolher uma roupa sozinho, com um funcionário. Eu já tive várias vezes e algumas delas foram muito boas e algumas delas foram bem estressantes, porque as pessoas não sabem ver cores e elas se sentem muitas vezes perdidas e a gente precisa ter paciência, né? Então, existem empresas que estão treinando funcionários para que, olha, saiba de repente mostrar uma roupa para uma pessoa com deficiência, saiba explicar, dê aquele toquezinho especial. Então, essas coisas aí, felizmente, estão melhorando e, como disse, volto a dizer, tenha sempre o seu direito garantido a partir do seu movimento, a partir da sua busca pela autonomia. Bom, segundo tópico daqui dessa palestra, o terceiro tópico, nós falamos um pouco sobre autonomia, falamos agora sobre a questão do consumidor com deficiência, e outro fator que eu queria mostrar são como a tecnologia, como as tecnologias assistivas podem nos ajudar. Bom, por que a gente fala de tecnologia assistiva, né? Esse termo bonito, assistiva, é porque são tecnologias que nos assistem, que nos auxiliam a realizar ações do cotidiano, do dia a dia, do trabalho, do nosso lazer, que elas nos trazem adaptações ou recursos tecnológicos para que a gente possa fazer algo de forma pareada, né? Igual ao outro, que nos pareie ao outro. Por exemplo, o telefone. Quando você conversa no WhatsApp, por exemplo, em um aplicativo desses, você está conversando com outro de igual para igual, com qualquer outra pessoa, tendo deficiência ou não. Graças a um leitor de telas que te trouxe esse recurso. Então, isso é uma tecnologia assistiva, um leitor de telas, um software, um aplicativo, um hardware, né? Uma peça, algo que venha trazer acessibilidade para uma tarefa comum. Então, eu queria mostrar aqui para vocês viram que teve um momento que eu derrubei uma caixinha, não foi de propósito, mas eu derrubei outras caixinhas para mostrar para vocês um recurso bem interessante, que são 3 ferramentas que uma pessoa com deficiência visual precisa ter no seu celular. Todo mundo tem um celular, seja um celular mais antigo, mais moderno. O telefone é uma árvore do bem e do mal, mas ela nos traz muitas coisas boas, porque o telefone e o computador, para uma pessoa com deficiência visual, ele além de trazer de levar você à inclusão digital, a você acessar a internet, a tudo mais, aos aplicativos e ter esse mundo de possibilidades, esses dispositivos, eles também nos trazem a possibilidade de executar tarefinhas básicas do nosso dia a dia. Por exemplo, isso que aconteceu aqui. Imagina que eu estou em casa e eu vou tentar achar as caixinhas que caíram. Ó. Vou tentar aqui, eu achei algumas, estou pegando algumas, mas será que eu peguei todas que caíram? Por exemplo, estou dando esse exemplo, mas vocês vão ver que isso vai se aplicar a outras situações, outros contextos. Existe um aplicativo que o nome é Be My Eyes. Se você não conhece, vale muito a pena você conhecer. O Be My Eyes é um aplicativo em que você pode ter um olho que vai te auxiliar em alguma tarefa que você não consegue fazer sozinho. Então, o Be My Eyes é um aplicativo que a tradução é Seja Meus Olhos. Então, eu vou abrir aqui o Be My Eyes. O Be My Eyes é um aplicativo que está disponível para qualquer telefone, né? Está disponível para qualquer celular, seja Android, seja iPhone, qualquer marca de aplicativo, qualquer marca de telefone, né? Então, eu instalei aqui no meu celular.
celular. Então, olha, eu estou aqui com a tela do meu telefone, com esse aplicativo aberto, e aí eu vou clicar numa opção, não sei se vocês estão vendo aí. Ó, chame um voluntário. Então eu vou clicar aqui e quando eu clicar nesse botão, chame um voluntário, ele vai me conectar a uma rede de voluntários que estão no mundo inteiro. E ele vai me conectar aos voluntários que estão em língua portuguesa. Você que não tem deficiência visual também pode ser voluntário. Se você baixar o aplicativo do Be My Eyes, lá na tela de introdução tem a opção de seja um voluntário. Então você pode ser um voluntário também. Então eu vou entrar aqui, chame o voluntário e nesse momento eu estou conectado, ele vai tocar. Ó, estamos procurando o primeiro voluntário disponível. Está fazendo barulhinho. Ó. Olá, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem e você? Tudo bom. Por gentileza, olha só. Eu derrubei aqui umas caixinhas no chão e eu queria que você me ajudasse a localizar. Pode ser? Pois não, vamos lá. Vamos lá. Olha, eu acho que caiu algumas aqui. Vamos lá. Ó. Ó, a primeira está aí à sua direita. À minha direita. Isso, você está... Isso, um pouquinho mais para a sua direita. Você passou a mão bem pertinho. Certo. Direita não, desculpe, eu sou ruim. Para a esquerda. Pra cá. Isso. Aqui. Achei a primeira. Será que tem mais alguma? Não, você tem que afastar um pouco o celular. Pra você ter uma visão ampla, né? Isso. Ó, vamos ver aqui, ó. Não, Tá. Será que tem mais alguma? não. Não. Você pode levanta mais um pouquinho o seu celular que você está focalizando seus pés. Tá. Ó. Não, Não, né? não. Tá, legal. Tá joia. Eu acho que Isso. não tem mais não, né? Olha, se você virar um pouquinho para a sua esquerda aí, isso, erga um pouquinho o seu celular para focalizar mais longe. Olha, não estou vendo nada. Então tá legal. Tá bom. Muito obrigado, viu? De nada, boa sorte, bom dia para você. Te agradeço. Um excelente dia. Tchau, tchau. Você viu? Então, o Be My Eyes, ele serve para você pedir um olho amigo, por exemplo, para localizar uma coisa que eu achei no chão. Mas, Be My Eyes, ele pode ser aplicado em várias situações que você precisa de um olho em casa. Eu dei um exemplo, mas podem ser aplicados a vários contextos em que a pessoa pode ser o seu olho. Veja, uma coisa importante que eu falei na palestra e vou repetir, é que o Be My Eyes é uma rede de pessoas que estão dispostas a emprestar o seu olho, mas elas não são especialistas em alguma coisa. Então, Be My Eyes, você não vai pedir para alguém te ajudar, por exemplo, a fazer uma comida. Ele não é feito para isso, ele é feito para que você possa, de repente, identificar uma data de validade. Olha só, eu pego isso aqui muito como exemplo. Eu tenho aqui na minha mão um produto de um fabricante e tal, e na tampa dele está a data de validade. Eu espero estar apontando certinho para a câmera, não sei, mas eu acho que os testes que eu já fiz aqui é que essa data de validade ela está bem apagadinha, então vai ser difícil identificar. Então, se você pedir o Be My Eyes, uma pessoa ler para você, vai ser possível. Ou seja, exemplos diversos que você pode aplicar o Be My Eyes. Bom, eu falei de 3 aplicativos que são essenciais para que você tenha no seu celular. O Be My Eyes é um que você vai pedir os seus olhos, para que alguém seja os seus olhos. Mas existe um outro aplicativo que é o Sing Eye, para quem tem iPhone, ou Lookout, só você lembrar do
de uma luta, lembra que tem o lockout, né? Quando o sujeito cai lá. Então esse lockout para Android, ele derruba as barreiras, vamos fazer essa associação, né? O lockout é um aplicativo que lê as coisas. Então, por exemplo, eu estou aqui com essas caixinhas e eu quero identificar, por exemplo, vou pegar essa caixinha aqui, essa caixinha, eu não sei o que está escrito aqui. Então eu vou apontar a câmera do telefone. Eu estou de acordo com o que eu estou apontando a câmera, ele está lendo. Pisca e vem, pisca, ponto final, travessão, 100, ponto final, de ponto final, 08, ponto final, funções, ponto final. Pisca-pisca, olha só, ele leu que é uma caixinha de pisca-pisca. E olha que interessante, tanto faz se está de cabeça para baixo, Pisca e vem, pisca e vem, pisca e vem, pisca e vem, pisca, ponto final, pisca e vem, pisca, ponto final, e vem, travessão, 100, ponto final, colorido, ponto final, cascata de LED, ponto final. Pisca-pisca, colorido, cascata de LED. Ele leu que está de cabeça para baixo. Eu sei que está de cabeça para baixo por causa dessa ranhura aqui debaixo da caixa, tá? Antes que você aí que está do outro lado fica pensando como é que ele soube que estava de cabeça para baixo. Então, isso pode ser aplicado a quais contextos. Identificar, por exemplo, uma correspondência, identificar um produto, qualquer coisa, você pode usar esse aplicativo Lookout ou SingAI, que são dois aplicativos que nos auxiliam para ler coisas. Qualquer coisa, cédula, livros, placas, cores, não é? Então, esses aplicativos, eles permitem tudo isso e são gratuitos, você não precisa pagar por eles. Existem vários outros aplicativos. Então, esses aplicativos trazem bastante autonomia, bastante independência para que a gente consiga exercer as atividades no nosso cotidiano. Mas existe um aplicativo que é um aplicativo bem interessante, que é essa caixinha aqui. Vale a pena a gente mostrar quem faz um bom trabalho. Tem uma caixinha aqui que está em braille. Olha, eu tenho aqui vários produtos, remédios que estão em braille, cosméticos. E eu tenho outras embalagens que elas estão em braille. Então, eu sei que, por exemplo, essa caixa aqui está escrito sabonete em barras, tá certo? Então, olha que legal, né? Isso é muito interessante para que a gente saiba o braille. Braille, pessoal, é uma coisa essencial, penso que essa é uma opinião, que todo deficiente visual saiba pelo menos o braille funcional. O braille funcional. Tiago, eu não gosto de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu não gosto de ler livros, eu não sou um fã de leitura, mas eu sou um consumidor. Eu vou ao supermercado, faço compras, eu vou à padaria, eu vou à farmácia, eu tomo remédio. Então saiba pelo menos o braille funcional, para que você consiga ler uma embalagem, para que você consiga identificar um produto. Porque quanto mais consumidores saibam utilizar, a gente vai ter braille no elevador do seu prédio, a gente vai ter braille no elevador do seu trabalho, você vai poder identificar. Então, o braille é um mecanismo, sim, que garante o direito à autonomia. Então, conheça, saiba o braille,
aprenda. Isso não depende de nenhuma tecnologia assistiva avançada, de nenhum dispositivo, mas sim de seus dedos e de você. Então aprenda, conheça, porque o Braille, por mais que seja envolvido para a leitura, Tiago, eu não vou estudar, eu já fiz faculdade, eu já sou um sujeito aposentado, eu já vivi uma vida inteira e hoje eu não quero mais ler. Tudo bem, a gente entende o seu direito, mas esse é um direito seu. Mas pelo menos para que você tenha acesso ao conteúdo básico de consumo, para que você consiga identificar alhos de bugalhos, para que você consiga identificar um produto, um medicamento que seja, você vai poder ter essa liberdade. Então conheça o Braille, não abra mão desse direito. Isso vale muito a pena. Bom, esses são alguns dos conceitos que nós levamos aqui na palestra para vocês. E eu espero que fique para sempre isso. Que você tenha a sua autonomia, a sua independência garantida e que você lute por isso. E que esses recursos que nós mostramos aqui venham ser para a sua vida, venham ser aplicados para você, de modo que por toda a sua trajetória você venha ter a sua independência e a sua autonomia, usando recursos tecnológicos, garantindo o seu direito como consumidor com deficiência e entendendo que o mundo é grande, o mundo é cheio de obstáculos, de momentos, de situações, mas quem vai bater asas para percorrer nesses obstáculos, nessas fontes de conhecimentos, enfim, tudo que se tem no mundo depende de você. Ninguém vai lutar por isso se não começar por você. Então, faça isso e nós agradeço a oportunidade, agradeço por você ter ficado até aqui e escutado um pouquinho do que a gente tem para falar e para compartilhar com você. Eu sou o Thiago Magalhães e nós aqui do Instituto estamos sempre ao dispor para atendê-los aqui em Campinas e é isso aí. Forte abraço, muito obrigado, até mais. Modo de fala bipis. Modo de fala interromper gravação caixa de seleção marcado.